E aí, hoje vamos bater um papo aqui sobre Provérbios 26. Provérbios 26 ele vai trazer pra gente uma comparação muito séria, muito direta, de uma forma que Salomão fala com a gente, e já entrando na leitura aqui, se a gente for pensar no lado de uma comparação da sabedoria com a tolice, do prudente com o arrogante e o trabalhador com o preguiçoso, tá? Só que antes da gente começar, a gente vai falar muito sobre o tolo. Então, eu gostaria de trazer para você uma visão mais clara de como você identifica uma pessoa tola. Ah, e para isso, para nós também nos identificarmos se eu estou agindo como um tolo ou não. Eu separei aqui então alguns pontos das características de uma pessoa tola baseada em provérbios. Para a gente entender isso primeiro, porque a gente já está aqui no capítulo 26, talvez você caiu aqui de paraquedas, ah, mas muita coisa já aconteceu e talvez a gente também não lembre de tudo que nós lemos, né, do início de Provérbios até aqui, ok? Primeiro ponto, como que você identifica uma pessoa tola no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, até mesmo em quem você é? O tolo fala sem pensar, Provérbios 29:11, a gente não chegou lá ainda, mas ele fala: o tolo expõe toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. E o Provérbio 17:28 fala: até o tolo passará por sábio se ficar calado. Olha isso. Então, na prática, o tolo ele te interrompe com constância, ele fala o que vem à mente sem ponderar as consequências, ele usa ironia, sarcasmo ou críticas destrutivas em vez de edificar. Ele se ofende e responde com raiva facilmente. Então, primeira coisa, o tolo fala sem pensar. Você tem falado sem pensar? Segundo, o tolo rejeita conselhos e correções. Tá no capítulo 12, versículo 15, Provérbios fala: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Então, na prática, o tolo sempre tem a razão e não aceita opiniões diferentes das outras pessoas. Ele reage com defesa ou orgulho quando alguém corrige a ele. Ele sempre tem uma desculpa, né? Não, ele sempre tem uma justificativa para uma correção, mesmo ele sabendo que está errado. E ele prefere persistir no erro do que admitir que ele errou. Terceiro ponto, o tolo é guiado pelas emoções, Provérbios 12:16. O tolo mostra logo o seu aborrecimento, mas o prudente ignora o insulto. Então, na prática, o tolo ele age por impulso, fala, compra, decide ou termina algo sem pensar. Muda de humor com facilidade e culpa os outros por isso. Vivem em altos e baixos sem constância emocional. Então, ele é guiado por suas emoções, não por seus pensamentos, por análise e por sensatez, tá? Essa é uma atitude dos tolos. 4. O tolo é preguiçoso e procrastinador. Provérbios 13:4 vai falar: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então, o tolo ele vive reclamando da vida, mas ele não age para mudar a sua vida. Ele começa muitas coisas e não termina nada disso. Ele gasta tempo em distrações e justifica a falta de progresso. Essa é a atitude do tolo. Quinto, o tolo é irresponsável com o dinheiro. Tesouros adquiridos às pressas diminuem, mas quem o ajunta pouco a pouco os aumenta. Provérbios 13:11. Então o tolo ele gasta mais do que ganha, mesmo sabendo que ele não deveria. Ele busca atalhos para enriquecer rápido. Ele não planeja nem poupa, ele vive de aparência. 6. O tolo espalha contendas e fofocas. O tolo tem prazer na perversidade, e o zombador é abominável aos homens. Então, Provérbios 14:9, isso aqui. Na prática, ele cria divisões, gosta de ver o circo pegar fogo. Ele vive falando dos outros e reclama de tudo. Ele gosta de ser o centro das atenções e alimentar confusão. 7. O tolo despreza a sabedoria e o temor do Senhor. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, na prática, o tolo ele vive sem referência moral, ele apenas pelo que ele sente. Ele ri de princípios espirituais e valores bíblicos, e ele age como se não houvesse consequências eternas. Ele pensa só no dia de amanhã. Ah, então, resumindo para você, um tolo é aquele que não aprende mesmo quando a vida ensina, é aquele que não ouve mesmo quando Deus fala, e aquele que não muda mesmo quando o erro é evidente. Esse é o tolo.
Tá. E aí, gente, é o seguinte. Vamos ler hoje então Provérbios 26, que vai trazer pra gente aqui, recapitulando. Ele vai fazer um contraste entre sabedoria e tolice. Ele vai trazer um contraste entre prudente e arrogante, entre trabalhador e preguiçoso. Já começando aqui então, versículo 4 de Provérbios 26. Não responda ao tolo com igual tolice, para não se tornar como ele. Eu falei isso com minha esposa, acho que ontem. Olha, para de entrar em discussões que você não deveria entrar. De entrar em conversas na qual você não foi chamada. Aqui diz, olha, versículo 26, 4. Não responda ao tolo com igual tolice, para não se tornar como ele. É muito nítido para gente esse pensamento aqui, porque ele traz que tem discussão que não merece sua resposta, tem discussão que você não deveria nem começar. Ele traz que o sábio que brigar, né? O sábio, ele sabe que ter uma briga com quem não quer entender é desperdiçar paz. Uma vez eu ouvi uma coisa, uma psicóloga falou comigo, e isso é muito verdade, que você não consegue transformar o outro. Por mais que você ache que um conselho, uma coisa que você vai trazer outra coisa, vai transformar a vida de alguém, não vai, tá? Então, geralmente o silêncio, a gente falou sobre isso ontem, é a resposta mais inteligente. Então não fique tentando provar o seu ponto de vista, quem você é. Se você tem certeza daquilo, falou com uma pessoa uma vez e ela não quer te ouvir, deixa ela. A gente viu as características do tolo aqui. Porque ele fala aqui, olha, no versículo 26, no capítulo 26, versículo 4. Não responda ao tolo com igual tolice, para não se tornar como ele. Quando você entra em discussões, quando você quer gritar mais alto que o outro, quando você quer simplesmente discutir aquele assunto e não resolver de uma pessoa que não quer ouvir, você simplesmente vai se tornar igual a ele. Capítulo 26, versículo 5. Responda ao tolo como a tolice dele merece, para que ele não se ache sábio demais. É, o versículo anterior parece até contradizer isso que está dizendo aqui, né? Ela fala para você não responder com igual tolice, para não se tornar como ele, que ele fala para você responder ao tolo com a tolice que ele merece, tá? A gente tem que ter cuidado na interpretação. Aqui ele mostra um certo equilíbrio, tá? Eu até anotei aqui, olha. Há momentos em que o silêncio ensina e momentos em que é preciso colocar limites. A sabedoria é discernir quando calar e quando corrigir. Então, como que você vai identificar para isso aqui não se tornar contraditório? Falar por impulso é tolice. Falar com propósito é sabedoria. Então, quando a pessoa simplesmente grita com você, te estressa ou te tira da linha e você simplesmente responde à altura, porque eu vou responder à altura, porque eu vou falar do mesmo jeito, você está sendo tolo. Mas quando você age com sabedoria e com propósito, aí você está sendo sábio. Versículo 6. Confiar uma mensagem a um tolo é como cortar os próprios pés. Isso aqui ele fala com a gente sobre aquilo que você confia nas mãos do tolo, aquilo que você confia na mão do tolo para poder comunicar, tá? Ele não assume responsabilidade. Ele começa coisas, mas não termina, promete, mas não cumpre. E tudo que toca acaba machucando alguém. Então, guarda essa frase aqui para você, olha. Não entregue seus projetos, seus sonhos ou sua confiança a quem não demonstra maturidade. A sabedoria também está em escolher bem os seus parceiros de jornada. Qual escolha errada você tem feito? Porque tem escolhas que você vai ter que viver com isso pro resto da vida. Então, numa sociedade, num casamento, num namoro, numa liderança de igreja, independente de onde você for, num funcionário que você vai contratar, a sabedoria também está em escolher bem os parceiros de jornada, tá? Versículo 15. Os preguiçosos põem a mão no prato, mas é incapaz de levá-la à boca. Aqui ele fala, né? O preguiçoso põe a mão no prato e tal, mas ele até coloca a mão no trabalho. Eu acredito que a gente pode pensar muito bem. O preguiçoso, né? Vamos imaginar uma obra que você está construindo uma casa.
Preguiçoso até vai ali na obra, coloca a mão na enxada, mas ele não mexe a massa. É como se fosse isso. Ele tem o recurso, tá? O preguiçoso, o tolo, ele tem o recurso, ele tem tudo, mas ele não faz. Ele não faz. Eu sempre gosto de falar sobre isso porque esse é o maior motivo pelo qual as pessoas não têm resultado com a internet. Não tem. Vamos lá. A sabedoria não é dom, é esforço diário. Você pode ter tudo preparado, mas sem ação, nada vai acontecer. A maioria das vezes as pessoas falam assim: Ah, eu quero começar um negócio, eu quero empreender, mas eu ainda não tenho um computador bom para isso. Eu ainda não tenho, eu tenho que comprar um computador bom, eu tenho que comprar um mouse bom, eu tenho que comprar uma cadeira boa. Prepara tudo. Você já viu aquela criança que vai, né, no campo, a gente, né, na infância a gente sempre lembra disso, mas no futebol sempre tem o carinha que chega quietinho, caladinho e joga muito. E sempre tem o que chega com a melhor chuteira, meião, caneleira, joelheira. Só falta botar um capacete, entra em campo fazendo pinta de jogador e tudo em pé, assim. Na hora que pega a bola não faz nada. É sobre isso aqui. Você pode ter tudo preparado, mas sem ação não vai rolar nada, não vai acontecer nada, gente. Principalmente para quem empreende com a internet. Você pode estudar tudo, você pode estudar qualquer conteúdo, você pode ter os melhores cursos, os melhores mentores que existem. Mas se você não for para ação, você não vai ter resultado. Então é muito melhor a pessoa que estudou um vídeo gratuito no YouTube que está aplicando do que uma pessoa que comprou um mega curso e não está aplicando. Esse que está estudando de forma gratuita no YouTube vai ter mais resultado do que você. Eu sinto muito te dizer isso. Versículo 11. O tolo que repete as suas tolices é como um cachorro que volta ao seu vômito. Nojento, né? Mas é real. Salomão mostra aqui que quem não aprende com os erros está condenado a repeti-los. O sábio erra, mas o tolo se acomoda no erro. É difícil a gente confessar que a gente faz isso, mas a gente faz. Sabe quando que a gente faz? Vamos pegar o lado financeiro que é fácil da gente exemplificar, tá? E depois eu vou dar um outro exemplo do lado relacional. Você imagina que você tem errado na administração das suas finanças. Você sabe que precisa mudar seu hábito de consumo, seu comportamento de consumo. Você precisa gastar menos do que você ganha, você precisa deixar abrir mão de fazer certas coisas que são prazerosas, tá? Vamos citar o exemplo. Aquelas coisas que você compra que te dá uma emoção momentânea é o que está te impedindo de conquistar uma emoção mais constante, como uma conquista maior, uma casa nova, um carro novo, uma viagem dos sonhos, ou um investimento no negócio dos sonhos, ou até a sua aposentadoria. O que que são essas coisas, por exemplo? Supondo que você ganhe um salário mínimo ou dois salários mínimos. Você ainda não tem onde morar, você ainda não tem um bom carro, e você vai lá e compra um iPhone 17 Pro Max, R$ 12.000. Aí você entra no meio de uma confusão financeira, as contas começam a atrasar, a fatura do cartão atrasa, eles começam a te ligar, vem juros, vem isso e aquilo, mas você está feliz com seu iPhone. E aí, o que que acontece? Isso tudo vai passar. Aí você acaba conseguindo encaixar as coisas, regularizou ali, tá com a vida regulamentada de novo, tá com o iPhone no bolso, e aí você se sente em paz. Mas não em paz porque resolveu, sabe? Porque em paz pelo quê? Para fazer de novo. E aí aparece alguém com mais uma coisa, uma oportunidade. A turma resolveu começar a andar de bicicleta. Eu vou lá e vou comprar uma bicicleta de 5, 6 mil reais parcelada em 24 vezes. E aí tudo volta a atrasar e as coisas voltam a acontecer. Tá vendo como que é difícil a gente assumir? Porque é gostoso viver. É gostoso você colocar desculpa que não, porque eu preciso disso pro meu lazer. Mas você sabe que de novo as suas finanças vão sair do eixo. As suas finanças vão começar a ser uma dor de cabeça para você.
E aí, quando você assusta, você já viveu uma vida dessa forma, vai e volta, só conquistando prazeres momentâneos. Tá vendo como que é difícil a gente entender aqui, olha? Ele mostra que quem não aprende com os erros está condenado a repeti-los. Então, se, poxa, você aprendeu, opa, eu não posso comprar coisas caras demais agora, porque eu não vou conseguir juntar dinheiro para realizar objetivos maiores. Entende como que é diferente? Então, é difícil pra caramba, eu sei, a gente ouvir isso. Quer ver um outro lado? Você começa um relacionamento com uma pessoa que no início foi tudo certo, vocês só brigam, discutem, briga, discute, briga, discute, briga, discute. E aí, vocês acabam terminando esse namoro. Aí passa um tempo, você vai, esquece disso, passa uma, 2 semanas. Não, porque a gente se ama e tal, vamos voltar. E aí volta. E aí volta ao comum, aí vocês começam a viver uma nova fase boa no início, aí aquelas brigas e discussões voltam. Por quê? Porque você não vai conseguir mudar a outra pessoa, nem você, o seu cônjuge, nem o seu cônjuge mudar você. E aí vocês não conseguem entrar num consenso. E aí termina de novo. E aí passa um tempo, vê que vocês podem melhorar. E não, a gente vai melhorar, vamos voltar. Aí volta de novo. E aí, você tá vendo que você tá cometendo os mesmos erros? Você tá percebendo que você não está mudando aquilo que você precisa mudar para fazer valer a pena esse relacionamento? Porque um relacionamento, um namoro, eu acredito que namoro ele é feito, namoro e noivado, ele é feito para acabar, tá? Porque é uma forma de você identificar se vocês vão ter um bom futuro. Então, se vocês, no namoro e no noivado, não conseguem ter um consenso de vida e acabam mantendo esse erro e casam não resolvendo de verdade aquelas situações, vai passar a lua de mel que pode durar 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas vai passar. E aí tudo isso vai voltar à tona. E aí terminar um casamento vai ser muito mais sério. Talvez você já tenha filhos, vocês conquistaram coisas juntos, vocês criaram bens juntos, sabe? Então vai ser muito mais difícil. Aí talvez você vive o resto da vida infeliz, o resto da vida cometendo o mesmo erro, até talvez conseguirem se resolver. Mas eu não tô falando que, tá, quem briga demais no namoro tem. Eu conheço raras pessoas, muito raro. Mas talvez eu conheça uma pessoa que fez isso, que não era legal no namoro, mas o casamento até então tá uma maravilha. Porque o quê? Se escolheram se doar, escolheram aceitar que precisa mudar. Mas 99% das vezes vai terminar talvez em divórcio e com uma crise e um trauma, algo muito grave. Então, quando você não corrige o seu erro, quando você não reconhece que você errou, se acomoda. Então, lá no início eu falei, tá vendo como que é difícil a gente assumir que eu me acomodei no erro? Te falei o lado financeiro, te falei um lado de relacionamento, que eu me acomodei no erro, tá? Não eu, não tô citando que eu fiz isso, mas que nós nos acomodamos nos erros, entende? Erros são mestres, não moradas. Aprenda, mude e siga, sem nostalgia do passado que Deus já te tirou. Já passou, deixa pra trás. Agora, vida nova. Então aprende com o erro e constrói, tá? E esquece o que o outro vai falar também. Versículo 20, capítulo 26, versículo 20. Como o carvão faz o fogo aumentar, assim o mexeriqueiro faz a briga continuar. Onde há fofoca, há confusão. O sábio prefere construir pontes, não muros. Palavras desnecessárias alimentam o fogo que Deus quer apagar. Então, chega de conversa que não edifica. O silêncio que preserva é mais poderoso que o comentário que o destrói. Presta bastante atenção nisso aqui. O sábio prefere construir pontes, não muros. Quando você fala mal de alguém numa conversa, quando você critica o outro numa conversa, você está construindo devagarzinho muros. Porque o sábio, ele identifica isso. Então, se você está numa mesa se relacionando com o sábio, sempre tem uma pessoa que quando você começa a falar de alguém e ele está calado, saiba que ele está usando sabedoria. Por mais que ele concorde com você, por mais que ele não concorde com a atitude do outro, ele não vai ficar trazendo isso. O assunto não vai ser o outro. Se você senta numa mesa e o assunto sempre são outras pessoas,
Ou você vai estar elogiando essas pessoas, ou você vai estar falando mal, criticando. Não existe esse negócio, ah, mas eu estou só comentando. Você está trazendo uma fofoca. Ah, mas a gente então não pode falar. Sim, você pode, mas com sabedoria. O que que é sabedoria? É não falar do outro de forma que você está intencionalmente falando mal. Ou seja, elogie o outro, traga o lado positivo dos outros. Por quê? Uma coisa que eu aprendi e você já deve saber: quem fala mal de alguém com você, fala mal de você com outro. E assim vai. Então, o sábio, ele não fala mal de ninguém, ele não traz fofocas, ele não gera conversas que não vai edificar em nada. Porque ele constrói pontes, ele toda conversa que ele tá, ele vai sair dela, nossa, aquele cara é bacana, eu posso confiar nele. É isso que o sábio faz, tá? Então tira, ai, é gostoso a gente falar do outro, ai, porque a gente tem que comentar sobre o outro. Deixa eu te fazer uma pergunta, esses comentários que você tá trazendo sobre o outro, quando ele nem está presente, vai construir alguma coisa na sua vida? Vai fazer você crescer? Ou vai ajudar alguém? A gente leu sobre isso nos capítulos anteriores. Ou isso é simplesmente uma crítica, ou isso é simplesmente um comentário do que você não concorda. Se for, não vale a pena você falar. Tem N assuntos, você pode conversar sobre livros da Bíblia, você pode conversar sobre música, sobre filmes, sobre séries, sobre acontecimentos que estão tendo no mundo e no nosso país, sobre novas tecnologias, sobre coisas novas que você pode aprender, sobre uma receita, sobre uma forma nova de limpar a casa. Tem N coisas que você pode conversar. Então, não sou eu quem está dizendo, é a Bíblia. Como o carvão faz o fogo aumentar, assim o mexeriqueiro faz a briga continuar. O sábio prefere construir pontes, não muros. E para a gente ir para a nossa finalização, versículo 24 e 25. Uma síntese aqui. As palavras do hipócrita parecem agradáveis, mas escondem intenções más. Nem todo elogio ele é sincero. Nem todo elogio é sincero. O tolo disfarça intenções com sorrisos. O sábio discerne pelo espírito, não pelas aparências. Peça a Deus discernimento. Quem tem sensibilidade espiritual enxerga além das palavras. Deixa eu pegar esses últimos dois tópicos que eu trouxe para vocês aqui. Eu ficava muito na rua batendo papo com as pessoas, conversando nos grupinhos de conversa. E quando eu comecei a andar com pessoas bem-sucedidas, pessoas sábias, eu comecei a ver que aquilo ali não me constrói nada. Geralmente o papo ali, né, principalmente dos nossos pais, dos aposentados, eram falar mal de alguém, falar mal do fulano, ah, que o vizinho tá quebrado, ah, que o fulano financiou aquele carro, ah, que isso e aquilo. E eu comecei a perceber que aquilo não estava construindo nada para o meu crescimento, estava simplesmente me levando ao mesmo lugar que eles. Não estava me levando para os meus propósitos e objetivos. Então você tem que se afastar. E aqui no versículo 24 e 25, fala: as palavras do hipócrita parecem agradáveis, mas escondem intenções más. E nessas conversas que eu estava, não só na rua, mas na faculdade, em roda de amigos, eu estava percebendo que as pessoas que mais criticavam, que mais apontavam o dedo para o outro, eram simplesmente aquelas que justamente faziam aquilo. Era aquele cara que zombava do que tinha financiado um carro, mas o sonho era financiar um carro, mas não consegue porque o nome tá sujo no SPC. E não sabe que muitos ricos financiam carros porque ele consegue um bom financiamento, porque tem um bom relacionamento com o banco, e o dinheiro que ele iria comprar aquele carro à vista, ele usa como capital de giro e multiplica aquilo vezes dois, vezes um e meio, vezes dois, vezes três vezes de lucro na empresa dele, no caixa, girando aquele dinheiro, construindo uma casa. É, tem uma pessoa que eu ouvi dizer, a questão de planejamento, que ele fala, todos os carros eles são financiados, ou com consórcio ou um financiamento de juros baixos. Ele usa o dinheiro, e são carrões, tá? Carros de meio milhão, carro de 600 mil. Ele usa esse dinheiro, que ele iria comprar o carro, para poder construir uma casa geminada, porque esse dinheiro volta da casa em dobro para ele, ele vende isso financiado com o banco e tudo mais para alguém que quer comprar aquela casa,
Se ele investiu 500 mil, ele volta com 1 milhão. Ou seja, ele teve 500 mil de lucro. Se ele pega esses mesmos 500 mil e compra o carro vai só desvalorizar e ele não vai construir aquela casa. Ou seja, no final ali de um ano e meio, ele tem um carro financiado, tudo bem, ele ainda está pagando parcela, mas ele tem 500 mil a mais em seu patrimônio, entendeu? O que que acontece? Assim, ele vive a vida com o carro dos sonhos e mesmo assim ele continua crescendo. Não adianta você que não tem nada ainda querer fazer isso. Você tem que começar aos poucos. Primeiro você tem que ter caixa. Ele fez o caixa. Ele viveu muitos anos sem financiar um carro, sem até comprar um carro. Mas, depois de um princípio, você começa a fazer essas coisas. Então, eu estou te citando esse exemplo porque o tolo, o insensato, o hipócrita ia falar: ah lá, fulano tá lá andando de Porsche financiada, ele tá todo endividado, mas não sabe que ele acabou de botar mais meio milhão no seu caixa, que aí agora ele tem meio milhão mais o que ele já tinha, e ele vai reinvestir, vai fazer uma outra casa, e ele vai empilhando isso aí, entende? Porque o carro, ele vende e quita se qualquer problema acontecer. Mas a casa, ela é um ativo, ela continua valorizando, e ele vende mais uma e mais uma. Entendeu? Como que a gente é hipócrita em julgar as pessoas sem saber? Então, peça a Deus discernimento. Antes de sair falando, pensa na sua vida. Tem uma frase de um cara muito polêmico na internet que eu concordo com 50% do que ele diz, mas que ele sempre fala assim: vá cuidar da sua vida. O sábio, ele cuida da sua vida, não da vida do outro. Ele ajuda, ele apoia, ele dá conselhos, mas ele não entra onde não foi chamado. Pra gente fechar então Provérbios 26, ele mostra pra gente o que a gente não deve ser. Impulsos, impulsivos, preguiçosos, repetitivos e sem direção. A sabedoria é justamente o oposto disso. É constância, discernimento e domínio próprio. O sábio não é quem sabe tudo, mas quem aprende até com os erros dos outros. Desafio para você. Comenta aqui. Eu escolho aprender com os erros e viver com discernimento e sabedoria. Você tá junto nessa? Vamos falar menos, vamos ouvir mais e vamos fazer mais. O que é real. E não aquilo só para o outro ver, só aquela aparência de rede social. Te vejo amanhã em Provérbios 27.